Bem, irmãos, estamos aqui para mais uma devocional. Continuamos no Salmo 37, como falamos desde o princípio, é um salmo assim, muito rico de ensinamentos. E a gente tem procurado assim, explorar ao máximo o que ele oferece. E hoje nós vamos tratar nos versos 27 particularmente, parar um pouco nele e falar acerca das recomendações necessárias mesmo ao justo. Às vezes a gente pensa que quando se fala na Bíblia do justo, o justo é aquele que é perfeito, que já faz tudo certo, mas nós percebemos e sabemos que mesmo ao justo cabe a ele algumas recomendações necessárias. E aqui no verso 27 do capítulo 37, diz o seguinte: aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Isso ele fala referindo-se ao justo. Desde o início desse salmo, Davi vem exaltando e distinguindo a pessoa do justo, mas nesse momento, mesmo ao justo, ele deixa recomendações. No caso, duas são aqui colocadas, sugeridas, e uma vez que observadas, traz uma excelente recompensa, a morada perpétua, como diz o texto. A primeira recomendação aqui ao justo é a seguinte: aparta-te do mal. Apartar-se do mal é algo que todo crente parece ter consciência de que deve fazer, ainda que essa consciência nem sempre seja suficiente para movê-lo a guardar a distância do mal. Até porque esse mal é, na verdade, uma tentação, é um atrativo, é alguma coisa que ele é atraído a aproximar-se. E, de fato, se trata de uma cilada à sua fé. Por isso vem essa recomendação, apartar-se do mal, uma recomendação necessária. Quando a gente olha a igreja sob esse aspecto, nós percebemos que, de um modo geral, ao menos em alguma medida, os crentes levam uma vida diferente. E vamos explicar isso. Dizemos isso por entender que entre os ímpios há uma maior incidência de adultérios, de assassinatos, de roubos, de sexo fora do casamento, do que entre os cristãos. Isso é notório. Sabemos que é assim. Não que entre os cristãos isso não ocorra. Não é isso que a gente quer dizer. Mas que o número desses casos entre os cristãos é um número mais modesto. Outro fato curioso nesta primeira recomendação, aparta-te do mal, dirigida ao justo, é que o verdadeiro crente, ele não se sente à vontade, ele se sente incomodado com a prática do mal. A prática do mal, o mal lhe traz um desconforto. Então também isso é interessante colocar sobre essa recomendação ao justo. A segunda recomendação ao justo é faze o bem. Parece que esta recomendação, nela há um aspecto diferente, porque o que se observa na prática é que a omissão do bem parece incomodar menos os crentes do que a prática do mal. Os crentes não ficam tão incomodados com a omissão do bem, ficam um pouco mais incomodados com a prática do mal. Ou seja, se o cristão cometer um roubo, um adultério, um ato violento, possivelmente ele ficará incomodado com isso. Inclusive, poderá vir a se arrepender, e deve vir a se arrepender, e no mínimo temerá uma disciplina de Deus, quando ele pratica um ato dessa dimensão. Contudo, o mesmo incômodo não ocorre quando ele deixa de fazer o bem. É diferente. Quando, por exemplo, vou usar exemplos aqui simples, quando ele deixa de dar uma carona para o irmão, ele não fica incomodado com isso, ele simplesmente não deu, foi embora e acabou. Ele não fica incomodado que ele deixou de fazer um bem que lhe era possível fazer. Quando, por exemplo, ele fala com grossura com alguém, nem sempre ele fica incomodado, ele deixou de fazer o bem, deixou de ser gentil, deixou de ser cortês, mas ele não fica incomodado às vezes com aquela atitude dele, nem sempre se incomoda tanto. Quando não atendeu a um pedido de um irmão, um pedido fácil de atender, mas ele não atendeu, nem sempre ele fica incomodado
com essa situação. Quando ao invés de se livrar de um sentimento amargo contra outro, ele retém esse sentimento e defende esse sentimento. Ele deixa de fazer o bem, mas não se sente tão incomodado com isso. Mas à luz do verso que nós lemos, praticar o mal é tão pecado quanto não fazer o bem. A mesma situação, a mesma dimensão. Essa preocupação maior com a prática do mal do que com a omissão do bem, essa preocupação maior com o mal do que a prática do bem, traz um sério problema. Porque nós nos tornamos aqui santos, aspas, né? Que se assustam em alguma medida com a prática do mal, mas tristemente não lamenta na mesma medida o não fazer o bem, não exercer misericórdia. Estamos preocupados com o mal que possamos fazer, mas não estamos preocupados com a omissão do bem que nós também deveríamos praticar. Através de Davi, o Senhor ordena ao justo que se aparte do mal e faça o bem, duplamente, para que seja abençoado com morada perpétua. Nesse caso, cabe a nós o que Jesus disse aos fariseus: devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Enfim, o verso em questão traz duas ordenanças básicas para a vida cristã. Logo, cabe ao justo, aquele que crê, aquele que é o justificado, obedecer e desfrutar os benefícios decorrentes dessa prática. Apartar-se do mal e fazer o bem. Que Deus nos abençoe.